começar, para continuar falando sobre a catarse aqui para vocês, eu quero trazer uma história muito legal. Na verdade, eu vou dar um exemplo muito legal. Eu não sei se vocês já leram, se vocês leram, podem colocar aqui no chat, ou se vocês já ouviram falar, sobre um livro chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ele é um livro sagrado hindu, tá? Na verdade, ele é um dos livros sagrados contidos no Mahabharata, que é o livro maior lá, como se fosse a Bíblia do hinduísmo. Então, esse Bhagavad Gita é como se fosse uma parte, né? Um tempo ali do Mahabharata, tá? Um trecho do Mahabharata. Esse livro é muito famoso, ele é muito estudado por filósofos e ele conta ali, ele traz as instruções, né, de como o ser humano, qual é a jornada do ser humano até a iluminação. Todos os livros e trechos sagrados, sejam de qualquer religião, eles são textos com histórias que devem ser interpretadas de uma forma lúdica, que tem um contexto por trás, né? Platão já dizia que é muito perigoso a gente interpretar esses textos religiosos nos dias de hoje com a nossa mente materialista, porque a gente vai sempre interpretar ao pé da letra. E não é assim que deve ser feito. Inclusive, no judaísmo, eles têm níveis de interpretação, né, do livro sagrado deles, desde o mais simples ao pé da letra até o mais profundo, que é o verdadeiro significado daquilo. Então, o Bhagavad Gita, ele traz ali uma história, né, que é contada para demonstrar algo, para trazer uma consciência por trás daquilo. Então, resumidamente, o Bhagavad Gita, ele vai contar a história de duas tribos, né, que são os Kauravas e os Pandavas. E essas duas tribos, elas duelam para que elas consigam a terra, que eles chamam Terra Encantada dos Elefantes, algo desse tipo, tá? Tem um nome lá, mas eu não vou lembrar, mas a tradução é Terra dos Elefantes. O que tudo isso representa? Cada uma dessas histórias tem um significado, né? Então, a tribo dos Pandavas, os Pandavas, eles são os nossas virtudes, né? Os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas qualidades. E os Kauravas, eles representam os nossos defeitos, os nossos medos, né? Os nossos traumas, as nossas crenças. Então, os Pandavas representam a parte boa, vamos dizer assim, do ser humano, e os Kauravas a parte não tão legal assim. E essa tribo, ela vai duelar, né, durante a história do livro, e os Pandavas, que é a parte das virtudes, ele é regido, né, ele vai ser governado por um guerreiro chamado Aruna, tá? Aruna, acho que é Aruna, se não me engano. Aruna. E o Aruna, deixa eu ver se é Aruna mesmo, gente. Senão eu tô... Arjuna, desculpa. Pelo Arjuna. O Arjuna é o guerreiro da tribo dos Pandavas que tá ali guerreando e ele é o personagem principal da história, tá? Junto com ele, a gente tem Krishna, que é o seu cocheiro, né? O homem que leva ele para os lugares ali, tá? Quem que o Arjuna representa? A nossa consciência, a consciência humana. E Krishna representa a parte mais elevada de nós, a nossa centelha divina, o nosso eu superior. Contextualizando, né? Eu não vou contar a história do Bhagavad Gita inteiro. Leiam, busquem saber mais sobre a interpretação por trás disso. A interpretação filosófica desse livro é maravilhosa, tá? Então, assim como do livro, o livro de Mirdá, que eu sempre falo aqui para vocês, também é dessa mesma forma. Tem uma história ali, mas tem uma interpretação por trás. Então, dentro do Bhagavad Gita, tem no primeiro momento, né, num dos capítulos, o Arjuna, ele tá indo para o campo de batalha para duelar com os Kauravas, né, porque ele é o líder dos Pandavas. E quando ele chega no campo de batalha, ele pede para que Krishna coloque ele no meio, no centro do campo de batalha, para que ele veja com quem ele vai duelar, com quem que ele vai guerrear ali naquele momento. E
no Bhagavad Gita, né, fala-se que o Arjuna, ele vê todos os seus familiares, os seus primos, né, pessoas conhecidas, e que nesse momento ele se ajoelha aos pés de Krishna e ele dá 1000 desculpas para falar que ele não pode fazer aquilo, que ele não consegue duelar contra eles, que ele não é capaz de fazer isso. E ele joga o arco e flecha dele no chão e fala que ele não vai. O que isso representa? Representa a nossa expansão de consciência. Quando a gente entra no nosso processo de autoconhecimento, a gente vai ter que lidar com inúmeras sombras, inúmeros traumas, inúmeras histórias que a gente colocou para baixo do tapete e não quis olhar. Essa é a representação da batalha, do campo de batalha, né, dessa parte do Bhagavad Gita. Então, representa nós no processo de autoconhecimento, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a buscar uma iluminação interna, né? A buscar o nosso autoconhecimento, enfim. A gente vai ter que lidar com diversas sombras. E no momento em que o Arjuna ele joga o arco e flecha dele no chão, é como se fosse a nossa catarse. É a resistência em querer olhar para as sombras, em querer olhar para toda aquela sujeira que a gente enfiou debaixo do tapete, para toda aquela bagunça que a gente enfiou dentro do armário lá para a visita não ver. Só que quando a gente começa esse processo, a gente precisa limpar. Para que a gente se ilumine, para que a gente entre num processo de iluminação mais rápido, que é a fuga do sofrimento, a gente precisa limpar. Então pensa assim, eu tenho essa taça aqui, tá? Imagina que essa taça, ela tá suja de preto. Ela é uma taça preta, mas finge que ela tá com sujeira, tá? Esses somos nós antes do processo de autoconhecimento. Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças, tudo isso fez com que essa taça ficasse escura, com que o nosso campo energético, com que a nossa áurea, com que a nossa alma ficasse escura, com que a gente criasse uma carcaça em cima da nossa alma, da nossa centelha, de sujeira que a gente não quis olhar. Quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente vai limpando para que a gente consiga enxergar o que tem dentro, para que a gente consiga enxergar a nossa essência, a nossa alma, a nossa centelha divina.